Imagine as seguintes situações: o teu carro quebra, você é demitido ou inesperadamente descobre que está com uma doença grave. Para todas essas e outras situações, é primordial que você tenha uma reserva financeira para emergências. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Então, fique comigo enquanto roda a vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marco Aurélio, criador do canal Economarco, e dando início ao vídeo de hoje, que está dividido em 6 partes, sendo a primeira parte como que você vai organizar o seu orçamento, a segunda parte, por que ter uma reserva de emergência, a terceira parte, o que é exatamente uma reserva de emergência, a quarta parte, para que serve uma reserva de emergência, a quinta parte, onde devo investir o meu dinheiro destinado à reserva de emergência, e a sexta parte, mas não menos importante, que tipos de investimentos são mais indicados para você construir a sua reserva de emergência. Bom, primeira parte, como organizar seu orçamento? Você vai criar uma reserva de emergência, logicamente que você precisa inicialmente organizar o teu orçamento para fazer sobrar dinheiro. Tá? A tua reserva de emergência nada mais é que um investimento que você vai fazer como proteção, certo? E para você começar a investir, para você começar a poupar e investir, é necessário que sobre dinheiro. Tá? Então, inicialmente, você vai organizar o seu orçamento, separando as suas receitas e as suas despesas. O que são receitas? Receitas são todos os ganhos, né? Todo o dinheiro que entra ao final do mês na tua conta. As suas despesas é tudo aquilo que você gastou, tá? Você precisa saber para onde você destinou cada centavo do teu dinheiro, tá? E, inicialmente, você precisa fazer esse dever de casa. As receitas, existem várias formas. Você pode ter diversas receitas, não somente o salário. O salário é tua fonte de renda principal. Além do teu salário, você pode ter renda extra com aqueles bicos que você faz no final de semana. Você pode ter alguma outra propriedade além da que você mora e destinar ela para aluguéis, né? Então você pode receber rendimentos de aluguéis de imóveis que você aluga. Às vezes você pode ter mais de um veículo e alugar ele para um Uber. Enfim, todos aqueles ganhos que entram no final do mês, entra tudo na classe de receitas. Já as despesas, elas devem ser divididas em despesas essenciais e despesas não essenciais. A diferença entre despesas essenciais e não essenciais. Os gastos essenciais são aqueles que não podem ser reduzidos ou eliminados ao final de um mês ou de um mês para o outro. Tá? São quase impossíveis de ser eliminados no curto prazo. Mas com o tempo, preparo, logicamente, né, você pode se empenhando de forma tal que esses gastos possam ser reavaliados e se tornar menores ao longo do tempo. Dentro dos gastos essenciais, entram aí os gastos com aluguéis ou financiamento da tua casa própria, gastos com água, energia, serviços de internet e supermercado em geral. E não podemos esquecer, obviamente, com gasto com transporte, né? Você precisa se locomover, você precisa ir e vir para o teu trabalho, tá? Às vezes para a escola do teu filho, para a creche do teu filho, da tua filha, tá? Hoje a locomoção, tá? É primordial, tá? E o transporte, você pode ser público ou transporte próprio, tá? Se você usa transporte próprio, você tem que lembrar que você tem o gasto com, às vezes, com o financiamento do veículo, caso ele não seja próprio ainda. Você vai ter gasto com combustível, você vai ter gasto
às vezes com o seguro do teu carro, dependendo se você morar numa cidade maior, é essencial você ter o teu carro segurado, tá? IPVA, licenciamento anual e revisões programadas. São todos gastos relacionados ao transporte, são todos gastos relacionados a ir e vir, tá? Ainda dentro dos gastos essenciais e primordialmente importante, você vai colocar também investimentos, tá? Você vai colocar também aquelas aplicações que você vai fazer investimentos. Ela precisa ser tomada como gasto essencial e, se possível, coloca no automático. Você programa aplicações em investimentos mensais e tome isso como gasto. Gastos não essenciais são aqueles relacionados ao lazer, hobbies e decisões de consumo que você faz no dia a dia e, na grande maioria das vezes, não porque você precisa, mas o teu cérebro ele usa como uma forma de recompensa. Então tome muito cuidado com esse tipo de gasto, porque ele acaba saindo do controle, tá? E você, no final do mês, acaba gastando mais do que ganha, não por necessidade, mas por estímulo, né? A recompensas no dia a dia que teu cérebro é estimulado. Dentro dos gastos não essenciais, temos aí as despesas com vestuário em geral, aquela pizza da sexta-feira, a academia, a diarista que você paga para poder fazer a faxina na tua casa, diariamente ou às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, tá? Mas é tomado como um gasto não essencial. Empréstimos, tá? Quando o orçamento sai fora do controle, você recorre ao empréstimo, né? Esses empréstimos devem ser selecionados como gastos não essenciais. Assinaturas mensais em streaming e entretenimento em geral. São tipos de entretenimento, né, que você pode viver sem, tá? Então também devem ser tomados como gastos não essenciais. Segundo passo para organizar o teu orçamento é você fazer a análise crítica, né, das suas receitas e das suas despesas, né? As suas receitas, como eu já disse, né, é você separar todos os seus ganhos, né, todos os seus rendimentos, né, caso você tenha aí mais de uma fonte de renda, né, caso você tenha mais uma fonte de renda além do teu trabalho, tá? Teu trabalho é aquele que depende de você, onde você vende a tua hora, mas você pode ter, como eu disse, outras fontes de rendimentos. Então você vai separar todos esses rendimentos, vai somar todos esses rendimentos, vai somar todos esses ganhos e você vai ter o total das suas receitas, tá? Depois você vai separar todas as suas despesas com gastos essenciais e gastos não essenciais. Você vai somar tudo que você gasta no final do mês, tá? E você vai descontar aí do valor que você ganha. E daí você vai ter então o teu saldo, tá? Esse saldo, esse valor obtido da diferença entre a tua receita e as suas despesas, esse saldo vai servir como um termômetro do teu orçamento, tá? Ele vai dizer, tá? Seria como se ele estivesse dizendo se a temperatura do teu orçamento ela tá adequada, tá? Ou se ela tá numa temperatura saindo fora do controle e que possa te levar a ter um problema. Bom, pessoal, então alguns investimentos aí indicados para você montar a sua reserva de emergência. Dentre eles temos a caderneta de poupança, Tesouro Selic e os CDBs dos bancos. A poupança, dentre esses três investimentos, é a modalidade de investimento mais tradicional. É uma modalidade de investimento em renda fixa e é a mais tradicional do Brasil devido à sua acessibilidade desde a época que ela foi criada, tá? Desde a época que ela foi criada, era um investimento muito acessível a pessoas que não tinham aí, inclusive, rendas expressivas, conseguiam ingressar nesse tipo de investimento, tá? Hoje, qualquer conta corrente que você abra, seja um bancão
seja bancos digitais, você vai ter a tua corrente atrelada com uma poupança, tá? Então facilmente você vai conseguir aplicar teu dinheiro em poupança. Uma das vantagens, né, é que ela não tem IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, né, que é aquele imposto atribuído aí ao dinheiro, aos lucros dos seus investimentos, caso ele seja resgatado a prazos inferiores a 30 dias. A poupança ela não tem incidência de IOF e também não tem incidência de imposto de renda. A poupança ela é isenta de imposto de renda sobre os investimentos auferidos. No entanto, não desobriga a declarar recursos mantidos na caderneta a partir de R$ 140. Ou seja, você é obrigado, né, ao final do ano, declarar que você tem dinheiro mantido em investimento de poupança. Porém, você não vai pagar imposto de renda, mas você é obrigado a declarar que você tem esse dinheiro lá investido. Lembrando que reserva de emergência precisa estar em um investimento seguro e em um investimento de alta liquidez. A poupança ela tem a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, se o banco que você está colocando, está investindo em renda fixa, no investimento de poupança, ele quebrar, tá? O dinheiro que você tem ali aplicado na poupança, ele vai ser garantido pelo FGC, tá? Há um valor de no máximo de R$ 250 mil por CPF, limitado a R$ 1 milhão, né? 200, melhor dizendo, né? R$ 250 mil por CPF, por instituição, né? Limitado a R$ 1 milhão, né? CPF ou até CNPJ, tá? A liquidez da poupança é diária. No entanto, é importante que você saiba, tá? A rentabilidade da poupança, ela não é diária. A poupança ela tem seu rendimento auferido na data do aniversário da aplicação. Então, se você investiu uma quantia de R$ 1.000 na caderneta de poupança no dia 1º, a rentabilidade vai correr sobre ela, vai ser paga sobre aquele valor principal, né, sobre os R$ 1.000, somente do dia 1º do próximo mês. Então é importante, isso é muito importante quando você vai comparar com as outras opções de investimento destinados à reserva de emergência. E falando em rentabilidade, né, como que é apurado a rentabilidade, qual é a rentabilidade da poupança, né, esse tradicional investimento em renda fixa, tá? Você precisa saber que a poupança, dentre os 3 citados, né, poupança, tesouro, Selic e CDBs, a poupança é aquela que traz a menor rentabilidade. E vale destacar também que é a mesma em qualquer instituição, tá? Se você mudar de instituição financeira, se você mudar de banco, você não vai ter um rendimento diferente na poupança do banco A, B ou C. O rendimento em caderneta de poupança é o mesmo para qualquer banco. E qual é o rendimento, né? Até 3 de maio de 2012, a rentabilidade da poupança seguia a regra antiga, né? E, inclusive, todos aqueles investidores que têm dinheiro aplicado até essa data, né, que foram aplicados até essa data de 3 de maio de 2012, ainda seguem essa mesma regra, a regra antiga de rentabilidade da poupança. E como que era essa regra? A rentabilidade era uma rentabilidade fixa, né? Um pouco mais de 6% ao ano, né? Então, o investidor que investia naquela época em caderneta de poupança tinha uma rentabilidade de 0,5% ao mês, mais TR, a taxa preferencial, tá? Que na maioria das vezes é próximo de zero, ou seja, como eu disse, você teria uma rentabilidade pouco mais de 6% ao ano, tá? Ou 0,5% ao mês. A partir de 4 de maio de 2012, surgiram novas regras para a rentabilidade da caderneta de poupança, chamada então de poupança nova. A poupança nova, ela tem sua rentabilidade atrelada à taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa referencial de juros do Brasil. Quando a taxa Selic está inferior
a 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais TR. Bom, lembrando que TR, na maior parte das vezes, quando ela está abaixo de 8,5%, ela rende muito próximo de zero. Ela rende 0,1%, 0,15% ao ano. Quando a taxa Selic ela está superior a 8,5%, a poupança vai render de forma fixa 0,5% ao mês mais TR, ou seja, a mesma rentabilidade da poupança ativa. O segundo investimento indicado para você montar a tua reserva de emergência e dizendo aí muito seguro é o investimento em Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Nomenclatura nova dada a LFT, as LFTs, né? Modalidade de investimento Tesouro Direto, LFT, letra financeira do Tesouro, tá? Hoje muito conhecido como Tesouro Selic. O que é então o Tesouro Selic? O Tesouro Selic nada mais é que são títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional que são negociados na plataforma do Tesouro Direto desde 2002. Então, o Tesouro Selic ele é negociado no Tesouro Direto desde 2002. Os recursos captados pelo Tesouro Direto servem para financiar os programas do governo. Então, de certa forma, quando você investe em Tesouro Selic, existem outros títulos. O Tesouro Selic é aquele adequado para reserva de emergência, mas se você entrar lá na plataforma do Tesouro Direto, você vai encontrar Tesouro Selic, você vai encontrar PCA, mais alguma coisa, você vai encontrar títulos pré-fixados, né? E por aí vai. Quando você investe no Tesouro Direto, você está prestando dinheiro para o dono da máquina imprimir dinheiro, o dono da máquina pública, né? Então, se o governo quebrar, ele simplesmente vai lá, imprime mais dinheiro e tudo se resolve. Além de, obviamente, possuir também o FGC. Os títulos do Tesouro também são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Liquidez. O Tesouro Direto ele oferece liquidez diária para os títulos do Tesouro Selic e garante, né, a recompra total. Na verdade, o Tesouro Nacional ele garante a recompra total de qualquer título negociado. No entanto, o Tesouro Selic é o único que tem liquidez diária, sendo D mais zero quando solicitado no portal do investidor do Tesouro Direto, sua corretora ou banco até as 13 horas. Ou seja, se você solicitar o resgate do teu título na plataforma do Tesouro Direto até as 13 horas, você vai conseguir resgatar o teu título no mesmo dia. Caso você solicite após as 13 horas, é em D mais 1. No próximo dia, o dinheiro vai estar disponível na conta do teu banco ou tua corretora de preferência. A rentabilidade do título Tesouro Selic, o próprio nome diz, ele tem o seu nome em função da sua remuneração ser atrelada à taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Então, Selic. O que é Selic? Né? Selic é a sigla do Sistema de Liquidação e Custódia. Então, é um sistema interno do Banco Central, onde ele utiliza para negociação de títulos públicos administrados por ele mesmo. E a taxa Selic nada mais é que a taxa média praticada na negociação desses títulos públicos, comumente chamada de Selic efetiva. A taxa Selic meta é aquela que é informada pelo Copom, né? Ela é decidida pelo Copom a cada 45 dias, né? Então o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é composto por membros indicados pelo governo e membros técnicos, e a cada 45 dias eles decidem em quanto que ficará a taxa Selic, certo? Com base em premissas macroeconômicas e outras premissas aí que fazem parte de sua decisão. Então temos aí Selic efetiva e Selic meta. A Selic meta é aonde o Banco Central quer chegar. A Selic efetiva é aquela que efetivamente está ocorrendo ali dentro do sistema de liquidação e custódia do Banco Central. Então, com base no aumento ou decréscimo dessas negociações, vai servir de premissa, né? Vai servir
de informação para que o Copom tome suas decisões. Então, voltando aí ao título do Tesouro Selic, né, por ser atrelada à Selic, significa que se trata de um investimento com rentabilidade pós-fixada, ou seja, a Selic, como ela pode ser alterada a cada 45 dias, pode influenciar aí no teu investimento. Então, de acordo com a Selic, muda a rentabilidade do teu investimento em Tesouro Selic. E o terceiro são os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. Nesse tipo de modalidade de investimento, você vai emprestar dinheiro para o banco, você vai financiar as atividades do banco e em troca ele vai te pagar juros, ele vai te pagar um retorno do fato de você estar emprestando dinheiro para ele. Tá? Os CDBs são títulos também de renda fixa nominativa, porque toda vez que você vai lá e solicita a aplicação do teu dinheiro em um CDB, esse CDB é um título, né, nominativo. Esse título é feito em teu nome, no nome do investidor e pelo banco emitido. Os recursos captados pelas instituições, como dito, né, pelas instituições financeiras, bancos de uma maneira geral, servem para financiar as suas atividades. Em troca, o banco então devolve a quantia aplicada, o principal, né, do dinheiro, mais o juro acordado aí no momento do investimento. Os CDBs que são indicados para reserva de emergência têm rentabilidade atrelada ao CDI, tá? O CDI nada mais é que Certificado de Depósito Interbancário, tá? Ele possui taxa, né, muito próxima à taxa Selic, em torno de 0,1 a menos que a taxa Selic. Então ele sempre vai andar junto que a taxa Selic. Segurança, você deve procurar títulos, né, certificados de depósitos bancários, e a maioria dos CDBs tem a segurança do FGC, ou seja, os CDBs eles são assegurados pelo FGC. Liquidez para reserva de emergência, CDB, tá? Olha lá, gente, precisam ter liquidez diária, tá? Lembra lá que ele precisa ter disponibilidade imediata, tá? Então precisa ter alta liquidez. Então os CDBs que têm essa característica para reserva de emergência, eles vão ter liquidez diária, tá? Tem liquidez diária e a rentabilidade dele é diária, tá? Logo, ele vai estar disponível para você resgatar a qualquer momento que for preciso. Existem também, tá? Estou dizendo porque existem outros tipos de CDBs, tá? Que ele não tem liquidez diária. O resgate dele é no prazo, tá? Então, quando você for procurar CDBs destinados à reserva de emergência, procure por CDBs com liquidez diária, certo? Falando um pouquinho então sobre a rentabilidade dos CDBs. Os CDBs são pós-fixados, existem também pré-fixados. CDBs são atrelados ao CDI, então eles vão pagar um percentual do CDI. Então, por isso que ele é indicado para momentos de tendência de aumento de juros. Por quê? Porque você vai aplicar, a tendência é que o Copom aumente os juros para controle da inflação e você tende aí a ter uma maior rentabilidade. No entanto, quando você está pensando em reserva de emergência, você não vai tanto que pensar nisso, né? Você vai pensar em segurança e liquidez. Existem também CDBs que pagam CDI mais um spread. Esse tipo de CDB ele é indicado para momentos de tendência de queda de juros. É outra situação, tá? Só para exemplificar que além dos CDBs atrelados ao CDI com liquidez, existem outros tipos aí, como também aqueles atrelados a um índice de preços, tipo GPM ou IPCA. Então ele vai pagar IPCA mais alguma coisa, vai pagar IGPM mais alguma coisa. Esse tipo de CDB ele é indicado para investidores de longo prazo, que buscam preservação do patrimônio, que buscam preservação do poder de compra. Bom, para CDBs de liquidez diária, cuja finalidade é reserva de emergência, encontraremos apenas indexados ao CDI, ou seja, os CDBs destinados à reserva de emergência, eles sempre estarão com sua rentabilidade indexada ao CDI.
Tá? Também existem os pré-fixados. Caso mais para frente você vá investir em longo prazo, existe também a opção de pré-fixado. Qual que é a diferença? Ele possui uma rentabilidade definida. No momento da contratação, no momento da aplicação, o investidor já sabe o quanto vai receber no vencimento. Esse tipo de investimento ele é preferível após um ciclo de alta de juros. Bom pessoal, obrigado por ficar até aqui. O vídeo se estendeu um pouquinho, foi um pouquinho longo, mas você que conseguiu ficar até aqui, o meu muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal Economar e ative as notificações para você não perder novos vídeos que eu farei à frente. Obrigado e fique com Deus.